Bom, vamos lá. Esse é minha declaração de interesse. Eu estou aqui a convite da Roche para falar de um assunto extremamente importante, que são os fatores angiogênicos e antiangiogênicos na pré-eclâmpsia. Tá? É importante falar que esses fatores já existem em cardiologia, em oncologia há muitas décadas já. Tá? São fatores já conhecidos na literatura. Na pré-eclâmpsia, isso começou em 2004, com o professor Anand Karumanchi, lá de Harvard. Eu tive o prazer de ficar um tempo com ele lá. E em 2004 ele puxou isso para a pré-eclâmpsia, identificando a participação desses fatores, tanto na etiopatogenia quanto na apresentação clínica da doença. E de lá para cá não se admite, ou melhor dizendo, não se fazem estudos mais sem passar por avaliações de fatores angiogênicos e antiangiogênicos. Faz parte hoje em dia da patologia. Então todo mundo que estuda pré-eclâmpsia hoje em dia, em bancada, ciência básica, nos laboratórios, faz testes de soluble fluid e PLGF, que é o que a gente vai falar daqui para frente. Como hoje, então, é uma aula não só disso, né, eu vou aproveitar para falar da pré-eclâmpsia como um todo. Não teria sentido falar só dos fatores angiogênicos e antiangiogênicos. Enquanto nós estamos aqui nessa hora, estão aproximadamente morrendo 9 pacientes por pré-eclâmpsia no mundo. Né? Então, não dá para a gente falar de uma coisa que está começando, que provavelmente vai entrar na prática clínica daqui a uns anos, e nós vamos começar a colher os frutos mais para frente ainda, e nesse tempo todo a gente está perdendo pacientes. Então, a gente vai falar muito da aliança no dedo, a gente vai falar da parte clínica da doença, a gente vai falar do dia a dia. Eu vou sair hoje, eu vou ver um paciente com pré-eclâmpsia com certeza no meu consultório, ou nas UBSs, ou nas faculdades, nas enfermarias. Então, a gente vai falar um pouquinho, a aula de hoje ela vai falar também dos fatores, mas vai falar um pouco da patologia em si, da nova classificação, dos critérios novos de gravidade, dos critérios de pré-eclâmpsia. Não dá para começar uma aula de pré-eclâmpsia sem falar antes de mortalidade materna, né? Existe uma relação direta das síndromes hipertensivas como um todo e mortalidade materna, né? No mundo inteiro, se você for avaliar, esses são dados recentes da OMS, que mostram que as pacientes no mundo inteiro morrem ainda mais de síndromes hemorrágicas, principalmente relacionadas à hemorragia pós-parto e principalmente à atonia uterina. No entanto, no Brasil, a realidade é outra. No Brasil, nossas pacientes morrem de hipertensão, ou síndromes hipertensivas como um todo, ou pré-eclâmpsia e as comorbidades relacionadas à pré-eclâmpsia, e à eclâmpsia também. Mas a pré-eclâmpsia é muito mais. Se morre muito mais de pré-eclâmpsia, apesar da eclâmpsia ser um evento fatal muitas vezes, a incidência da pré-eclâmpsia é muito maior e as comorbidades associadas a ela muito maior. Tá? Então, no nosso país, as pacientes morrem do quê? Síndromes hipertensivas. E esse é um dos principais motivos de eu estar aqui hoje para a gente falar um pouco sobre isso. Bom, essa é a classificação atual que a gente usa. Pacientes hipertensas na gravidez devem ser incluídas em um desses grupos. Ou ela é uma hipertensa crônica, aquela paciente que já sabe que tem hipertensão, já faz tratamento ou não faz tratamento, mas sabe, ou mesmo a paciente que não tem o conhecimento da doença, e você no pré-natal até 20 semanas verifica pressões elevadas acima de 14/9, e essa paciente deve ser firmada como hipertensa crônica. Deve ser avisada e você vai mudar muito a vida dela, informando, dando diagnóstico e explicando como que vai ser após o parto dela, o segmento que ela deve fazer, etc, etc. Então, hipertensão crônica. Hipertensão gestacional, antigamente chamada de DEG. Então, a hipertensão gestacional é a hipertensão que, após 20 semanas de gravidez, começa a elevar a pressão, mas ainda não apresenta nenhum sinal de pré-eclâmpsia propriamente dito. O grupo 3, pacientes realmente com pré-eclâmpsia, a gente vai falar mais um pouquinho dos critérios para diagnosticar ela, e eclâmpsia. E, por último, pacientes que já tinham hipertensão crônica e fizeram uma sobreposição de pré-eclâmpsia, tá bom? Então, os 4 grupos que nós temos. Falando em pré-eclâmpsia, nós dividimos ela ainda, isso não mudou, em precoce e tardia, de acordo com a idade gestacional de aparecimento, e grave ou leve, né? Não existe mais a moderada, grave ou leve, de acordo com critérios ou presentes ou ausentes de gravidade. Bom, o impacto mundial da pré-eclâmpsia é indiscutível, né? Então, 3 a 5% de todas as gestantes vão apresentar pré-eclâmpsia em algum grau. 76% a pré-eclâmpsia ela responde por 76% das mortes maternas no mundo. Então, a cada dia, 209 pacientes morrem, o que dá aproximadamente 9 pacientes por hora. E ela também, não menos importante, ela é grande responsável pela chamada prematuridade eletiva, que é um grande problema no mundo inteiro. Não existe leito de UTI NEL para todos os bebês que nascem prematuros. É uma realidade, é uma entidade que não vem reduzindo, só vem aumentando prematuridade. E a grande, se você pegar as causas da prematuridade, a pré-eclâmpsia aparece como a principal. Então, o paciente ter pré-eclâmpsia, a gente está falando em comorbidades e morbidade materna, mas também estamos falando de morbidade fetal. Então, e aqui eu puxo um pouquinho o gancho para os novos testes que tem hoje em dia, né? Fazer um diagnóstico e afirmar que a paciente não tem pré-eclâmpsia, por mais que o quadro sugira, é muito importante, porque eu evito tirar um bebê antes do tempo, eu evito interromper uma gravidez sem ter necessidade.
Então, aí a gente puxa um pouco da importância desses testes, que a gente vai falar mais para frente. Bom, o que a gente sabe, o mundo sabe, é que quase 100%, 90 e pouquinho por cento, isso é estatística em todos os países aí, mas principalmente países em desenvolvimento como o nosso, das pacientes que morrem por pré-eclâmpsia e eclâmpsia, quase 90%, um pouco mais delas, são mortes potencialmente evitáveis. Isso está relacionado não uma falta de cuidado, mas talvez uma falta de atenção, uma falta de conhecimento, ou minimizar talvez sinais e sintomas dessas pacientes, ou seja, não fazer diagnóstico, não pensar na doença, não fazer prevenção da doença, e aí as mortes potencialmente seriam evitáveis. Então isso é muito importante a gente pensar. Começa com vulnerabilidade social, paciente pouco informada. As pacientes, se você perguntar para uma gestante, muitas delas em ambiente SUS, por exemplo, não sabem o que é pré-eclâmpsia, não sabem os sinais de alerta, não sabem quando deve ir no pronto-socorro ou não. Né? Então, muitas não sabem. Em nível ambulatorial, muitas vezes ela passa na UBS, lá fazendo seu pré-natal, e é o que o professor falou, muitas vezes ela não tem a atenção necessária, muitas vezes ela não tem médico na UBS, ela passa com uma enfermeira, muitas vezes ela passa com um médico que era melhor não passar com ele, era melhor passar com a enfermeira, no caso. Muitas vezes não tem essa atenção que deveria ser dada às pacientes, de prevenção, de ver os grupos de risco, de encaminhar a paciente precocemente a um serviço, não esperar aparecer o quadro clínico, né, importante. Então, isso aqui é muito carente no nosso país como um todo, tá bom? Como um todo, lá em São Paulo, isso aqui é coisa de rotina nossa lá. A gente recebe pacientes no hospital terciário, de pacientes que deveriam ser encaminhados muito antes, que chegam lá já com vários fatores de risco, sem estar tomando aspirina, ou seja, coisas que não deveriam acontecer. E, por último, em nível hospitalar, a paciente chega, às vezes, numa situação clara de pré-eclâmpsia, numa suspeita muito importante, e ela é subestimada, né? Você avalia a paciente, muitas vezes com uma sintomatologia importante, uma dor em faixa, uma hipertensão moderada, não muito, e às vezes a gente acaba medicando, liberando essa paciente com pré-eclâmpsia já instalada para ela voltar convulsionando daqui a alguns dias ali. Então é muito importante que a gente tente reduzir isso, tá? Então, mais importante do que falar dos fatores é falar da parte clínica, é falar da doença, é falar a importância da doença, né? Eu vou bater nisso bastante nessa aula. Muitas vezes essas pacientes são diagnosticadas, muitas vezes nós chamamos ela de pré-eclâmpsia, mas nós conduzimos ela com uma hipertensão arterial crônica. Basta a gente pensar, aquela paciente que veio com a hipertensão, alguém faz lá um teste de proteinúria, deu positivo, 300 e pouquinho, e alguém fala para ela que ela é uma DEG leve e manda ela para casa, né? Ou não interna, ou não faz outros exames, ou não orienta, etc. Então, eu conduzo ela com uma hipertensão crônica. Então, hipertensão crônica é isso, toma remedinho, ganha bebê lá com 39, 40 semanas, numa boa, e pré-eclâmpsia é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa vai matar a paciente, a outra coisa não vai matar. Dou hipotensor para essa, resolve o problema. Dou hipotensor para essa, não faz nada. Baixa a pressão, mas a doença está evoluindo, a paciente pode morrer disso. Então, tem nada a ver uma coisa com outra. Falando um pouquinho do diagnóstico, esse é o diagnóstico clássico, né, que não mudou, ainda está presente, só acrescentaram-se algumas novas orientações. Então, classicamente, hipertensão e proteinúria, hipertensão acima de 14/9, pelo menos em 2 medidas. A proteinúria, classicamente, né, padrão ouro, nós temos ainda a proteinúria de 24 horas. Temos que lembrar que tem alternativas, principalmente a proteinúria em fita, né, porque a 24 horas, apesar de ser o padrão ouro, exige tempo para ser realizada, custo para ser realizada, muitas vezes internação para ser realizada, o que onera o serviço, etc, etc. E às vezes uma proteinúria em fita, que deveria ter em todo o serviço de saúde, principalmente nas UBSs ou nos pronto-socorros, muitas vezes é um exame que sai em 1 minuto, proteinúria presente numa paciente de risco com hipertensão, está fechado o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, lembrar da proteinúria em fita. Sempre após 20 semanas, existem casos raros de pré-eclâmpsia abaixo de 20 semanas. Temos que pensar nas moléstias trofoblásticas gestacionais, como vocês vão falar de mola mais para frente. Existe casos de pré-eclâmpsia abaixo de 20 semanas. E casos de gemelares raramente pode acontecer também, mas é raro. Por definição, a doença até após 20 semanas. Tá bom? Podendo permanecer aí as alterações da pré-eclâmpsia até 12 semanas após o parto, inclusive tendo eclâmpsia nesse período. Bom, o que tem de novo que a gente vem seguindo, eu digo, o pessoal que estuda pré-eclâmpsia, as publicações todas vêm com essa recomendação atual. A Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia aderiu, que foi uma publicação do Colégio Americano de 2013, sobre as novas recomendações e a nova classificação de pré-eclâmpsia. Esse primeiro quadro não mudou nada. Então, hipertensão, o que é pré-eclâmpsia? Como que eu diagnostico e falo que a paciente tem pré-eclâmpsia? Hipertensão e proteinúria. Pronto, não mudou nada, isso já era. O que é novo? Na ausência da proteinúria, nós devemos firmar o diagnóstico da pré-eclâmpsia se ela tiver um desses 5 fatores presentes. Desses 5 fatores, 3 deles são laboratoriais. Ou seja, de laboratório, se eu quiser saber se minha paciente tem ou não pré-eclâmpsia,
ela está hipertensa na minha frente, eu vou pedir a proteinúria, eu vou fazer uma fita e vou pedir 3 exames para ela. Plaqueta, que não precisa nem pedir o hemograma, só plaqueta. Vou pedir uma creatinina para a paciente e vou pedir enzima hepática. O TGP geralmente tem uma elevação mais precoce. Ou seja, 3 exames para falar se eu tenho ou não pré-eclâmpsia. Tá bom? Plaqueta, creatinina acima de 1.1, ou seja, 1.2 ou mais, e ou TGP, né, TGP primeiro, acima de 2 vezes o normal, que geralmente no Brasil acaba sendo acima de 70. Cada laboratório tem a sua referência, mas acima de 70 são 2 vezes o normal. Ainda, se a paciente se apresentar com edema agudo de pulmão, ou sinais e sintomas de lesões em órgãos-alvos, né, cefaleia, escotoma, epigastralgia, essa paciente tem uma pré-eclâmpsia, e no caso aqui, na última, uma iminência de eclâmpsia. Né? Essa paciente deve ser firmada com isso. Então, o que eu estou dizendo aqui? O que o mundo está fazendo e recomendando? Se uma paciente está hipertensa, na sua frente, chegou com 15,10 no pronto-socorro, e você fez uns exames e veio uma plaqueta de 90, essa paciente tem pré-eclâmpsia. Eu preciso esperar a proteinúria? Não precisa. A proteinúria não é obrigatória. A proteinúria não é critério de gravidade mais, ou seja, não precisa. Por quê? A gente perde paciente esperando chegar uma proteinúria. A gente perde paciente porque alterou a creatinina dela, está hipertensa, mas a proteinúria não positivou. Quer dizer, o que é? Não sei, deixa na enfermaria, eu não sei o que é. É pré-eclâmpsia. Hoje em dia esse conhecimento deve ser absorvido pela gente. Essa paciente tem que ser interpretada, diagnosticada e conduzida como pré-eclâmpsia. Tá bom? Essa é uma tendência para a gente parar de perder paciente. Por quê? De onde veio isso? Isso veio de um estudo chamado PIERS, conduzido pelo professor Peter, lá do Canadá, que ele avaliou o quê? Ele pegou os pacientes que morriam de pré-eclâmpsia, que tinham eclâmpsia, que tinham HELP, que tinham descolamento de placenta, que tinham, enfim, qualquer alteração materna ou fetal, voltou para trás e viu o que realmente alterava. Algumas delas não tinham proteinúria, algumas delas não tinham ácido úrico, ureia, não tinham nada alterado, mas o que elas tinham? Principalmente esses 3 exames. Então, isso aqui é importante. Por isso que eu estou perdendo um pouquinho de tempo, porque às vezes a gente espera muito pela proteinúria, que hoje em dia o mundo inteiro fala que não serve mais para quase nada. Ainda serve, mas não para tanto quanto a gente falava antigamente. Falando um pouquinho dos critérios de gravidade, que também pode ser um pouco novo para alguns, principalmente os alunos, não sei se já tiveram contato com isso, mas os critérios de gravidade mudaram também. Então, antes a gente estava falando em diagnóstico, agora estamos falando em critério de gravidade. Eu já diagnostiquei a pré-eclâmpsia. Agora eu preciso saber se ela é grave ou não, para ver minha conduta a partir de agora, minha interrupção, quando que eu vou fazer, 34, 37, ou seja, como que eu conduzo o caso. E aí a gente tem os exames para critério de gravidade. Se vocês forem ver, são 6, 5 deles são os mesmos que a gente falou anteriormente. Os mesmos critérios, ou seja, ter a presença dessas alterações laboratoriais já bota a paciente num critério de gravidade. Ou seja, em outras palavras, fazer o diagnóstico da pré-eclâmpsia não proteinúrica, eu estou falando que ela já é uma pré-eclâmpsia grave. Tá bom? Então, olha lá. Alterações de plaqueta, creatinina, enzimas hepáticas, edema agudo e sinais e sintomas de lesão em órgão-alvo. O que acrescentou? Acrescentou níveis pressóricos acima de 160 ou 110. Essa paciente deve ser interpretada como pré-eclâmpsia grave já. Tá bom? Lembrando rapidamente que a pressão arterial existe uma maneira correta de se aferir. A gente sabe que às vezes você vai num pronto-socorro, num postinho, a paciente com IMC normal e uma paciente obesa estão sendo aferidos com o mesmo manguito, né? Uma coisa que não tem sentido, porque a diferença é muito grande. Você pega uma paciente obesa com manguito normal, você faz uma fere, a pressão está 18/11, vai internar, vai fazer parto, vai sulfatar, vai fazer tudo, e quando você mede com manguito normal, está 12/8 a pressão da paciente. Quer dizer, é muito importante, impacta direto na assistência que a gente vai dar. Então, é importante que tenha esse manguito adequados para cada circunferência braquial. E se não tiver, tem tabelas de correção, essa é a tabela de Maxwell, que é a mais usada, é só você usar a tabela de Maxwell. Afere a circunferência dela, e o que deu lá você tira 11 da sistólica, tira 7 da diastólica, e assim a gente consegue ter uma ideia de qual é a pressão real dessa paciente. Só lembrando que às vezes a gente sabe que não existem esses manguitos adequados em todos os serviços. Bom, a pré-eclâmpsia, então, hoje em dia, ela não é interpretada como uma doença, não é uma doença hipertensiva, ela é considerada uma síndrome hipertensiva, que pode se apresentar de várias formas, com proteinúria, sem proteinúria, com alteração renal, com alteração hepática, sem nenhuma alteração, mas o paciente já convulsionando já, ela tem eclâmpsia com 12/8, quer dizer, a pressão baixou e ela convulsionou. Então, é uma síndrome extensa, uma síndrome que não é fechada ainda, ela é aberta. Quanto mais a gente estuda pré-eclâmpsia, mais você vê que ela pode se apresentar de diversas formas, né? Então, a hipertensão, inclusive, quando tem casos graves, ela pode voltar para o normal, né? Ela se apresenta alta para você fazer o diagnóstico e depois, muitas vezes, ela baixa, o que não exclui, por exemplo, a chance dela ter uma eclâmpsia. O que explica que dá hipotensor para uma paciente com pré-eclâmpsia só deve ser dado se os níveis pressóricos dela justificarem isso. Está com 15/10, vou dar hipotensor.
É uma pré-eclâmpsia, está com 13,8 agora, não vou mexer no hipotensor, porque não precisa. Não vou reduzir o risco dela baixando a pressão dela. Ela pode convulsionar com pressões normais. Sintomas: dor epigástrica, sangramento genital, náusea, vômito, ou seja, cefaleia pode se apresentar com várias alterações. Permeabilidade capilar, presença de ascite, derrame em qualquer cavidade, etc. Proteinúria pode estar ou não presente, além de alterações aí de coagulação, evoluindo para HELP síndrome, CIVD, etc. Ou seja, é uma síndrome extensa. E por que ela acontece? Qual é a explicação da pré-eclâmpsia? Eu gostaria de poder falar, professor. Então, aquele busto lá, quando eu vou lá, me dá até taquicardia. Esperando alguém lá para colocar naquele lugar lá. Não sei, sinceramente não sei. E eu acho, sinceramente, nós não estamos perto de saber isso ainda não. Quando você lê os principais grupos que estudam isso, principalmente o pessoal do professor Anand Karumanchi, lá em Harvard, não está perto de descobrir, porque é uma síndrome que se apresenta de várias formas. E a gente não consegue explicar de uma maneira apenas como que ela é, como que acontece, ou por que alguém vai ter pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é conhecida como a doença ou a síndrome das múltiplas teorias. Né? Não tem uma teoria fechada. Tem teorias da placentação ineficaz, que é uma das teorias mais aceitas, é verdade, mas tem pacientes que têm placentação normal, principalmente pacientes que evoluem com pré-eclâmpsia no fim da gravidez, lá com 39, 40 semanas. Abre um quadro lá. Essas pacientes têm placentação normal. Tem teorias imunológicas, tem teorias genéticas, tem teorias inflamatórias, ou seja, tem várias teorias para explicar pré-eclâmpsia. Ainda não está fechado. No entanto, a maioria das pacientes, principalmente as que fazem pré-eclâmpsia precoce, passam por essa fisiopatologia, pacientes que têm placentação ineficaz. Isso é verdade, a grande maioria delas. E como que funciona isso? Então, aqui a gente tem uma paciente normal, uma paciente com pré-eclâmpsia. Aqui a gente tem o tecido placentário invadindo a parede do miométrio, em busca de quê? De oxigenação, de glicose, em busca das artérias espiraladas, né? Que são essas artérias aqui. O trofoblasto extraviloso, ele vem invadindo, ele se modifica em células epiteliais e acaba modificando a arquitetura completa do vaso, fazendo com que o vaso permita um fluxo maior de sangue para a placenta e, consequentemente, para a gravidez ficar normal daí para frente. Na pré-eclâmpsia, a gente não verifica isso em alguns casos, não são todas as pacientes. Mas algumas pacientes não têm uma invasão trofoblástica, principalmente a segunda onda de invasão adequada, e aí sim você não tem um aporte sanguíneo e de glicose adequado para todos os momentos da gravidez, o que poderia cursar com bebês pequenos para idade estacional, restrição de crescimento fetal e até a pré-eclâmpsia. A questão hoje que se estuda tá bom, se é uma placentação normal, o que leva a essa placentação normal? E aí as teorias são várias, né, não vou entrar nisso, porque é bem extenso a discussão. No entanto, essa placentação ineficaz leva, sim, a uma redução da perfusão placentária, um estresse endotelial importante, a uma liberação de diversas substâncias na circulação materna, que pode depois evoluir com o que a gente chama de pré-eclâmpsia, que nada mais é do que a ponta do iceberg aqui, com hipertensão, proteinúria. O processo aconteceu lá embaixo, lá no comecinho, lá na fecundação, provavelmente, na implantação, na anidação ali. E nós estamos vendo depois ali de várias semanas aparecendo o que a gente chama de pré-eclâmpsia. E a ideia aqui, e aí puxando o gancho um pouquinho para os fatores, é tentar descobrir qual paciente vai abrir a pré-eclâmpsia. Cerca de 4 a 5 semanas antes, os fatores antiangiogênicos são alterados. Então, isso é um sinal para a gente do que poderia acontecer. Não falei ainda de quando a gente vai fazer eles. Esse é um assunto que eu vou falar já já. Que ele não deve ser interpretado como um exame preditor para fazer no começo para saber quem que vai ter lá. Não é assim que funciona. Mas pacientes de risco que se apresentam clinicamente com alguma suspeita clínica, aí sim o exame é importante. Mas vamos falar disso mais para frente. Voltando para cá, essa alteração da perfusão placentária vai liberar diversas substâncias, aumentando a circulação de soluble fluid, que vai ser o nosso foco agora de discussão, e reduzindo a circulação de PLGF, que é um fator de crescimento placentário da família do VEGF, que é o fator de crescimento endotelial. Isso é reduzido na pré-eclâmpsia e aumentado o soluble fluid. Então, esses aqui são as duas coisas que nós vamos falar a partir de agora. Soluble fluid, PLGF, que fazem parte da fisiopatologia da doença. Bom, o soluble fluid, agora mergulhando um pouquinho no que a gente vai falar depois dos marcadores. O soluble fluid, ele é o quê? Ele é uma proteína, ele é um receptor solúvel. Esse é o soluble fluid. Aqui a gente vê uma gravidez normal, aqui a gente vê uma paciente com pré-eclâmpsia. Qual a diferença? Esse fluid, na verdade, o soluble é quando ele está solúvel circulando. O fluid, ele é um receptor de membrana que tem a sua parte lá virada para o citoplasma e uma parte virada para a parte do extravascular. Nessa parte, ele se liga com receptores. Aqui está o VEGF, mas pode ser o PLGF, que é da mesma família. E aí
A hora que você tem essa ligação na membrana, esse sinal ele é informado para dentro da célula e você tem modificação da célula endotelial, você tem uma série de proliferação vascular, uma série de coisas boas que acontecem para que a gravidez ocorra de uma maneira normal. O que acontece na pré-eclâmpsia? Foi descoberto em 2004 pelo professor Anand Karumanchi, que em pacientes com pré-eclâmpsia existe uma forma solúvel que chama-se soluble fluid, que existe também nas pacientes normais, mas em pequena quantidade. Na pré-eclâmpsia está muito aumentado. Por quê? Não se sabe ainda. Mas está aumentado. Foi exames observacionais que mostraram. Está aumentado. E quando está aumentado, o que acontece? Ele rouba, ele se liga ao seu ligante, que é o VEGF, PLGF, e impede a ação correta na parede do vaso, na membrana celular. Ou seja, você tem alterações a partir desse momento. Aqui uma outra publicação, essa da Nature, né? Lembrando que isso aqui é um assunto que já é um conhecimento que não se discute hoje em dia mais. Isso já é verdade. O que a gente está discutindo hoje é a aplicabilidade clínica, como usar isso ao nosso favor e ao favor das pacientes. Mas isso aqui é real, tá? Não existe dúvida quanto a isso. Que pacientes com pré-eclâmpsia têm muito mais circulante esse soluble fluid, essa moléculazinha que se liga e rouba aí o PLGF e o VEGF, tá bom? Então isso aqui existe de uma forma abundante na pré-eclâmpsia, muito mais do que na gravidez normal, tá bom? E essas pacientes são as pacientes que vão fazer pré-eclâmpsia, HELP síndrome, bebês restritos, etc, etc. Esse é o professor Anand, tenho um prazer, gosto de homenagear ele sempre, porque ele me aceitou de uma forma tão boa lá nos Estados Unidos. Fiquei com ele 1 ano, aprendi como é que eles fazem ciência lá, aprendi como é que eles pensam nisso. É um cara extremamente sério, publicações muito importantes, e é o cara que realmente descobriu junto com o seu grupo, lógico, né, professor Levine e ele, descobriram aí a importância desse soluble fluid para pacientes com pré-eclâmpsia, tá? Ao ponto disso se tornar um divisor de águas a partir desse momento, dessa publicação deles, um divisor de águas no entendimento da pré-eclâmpsia, tá bom? Hoje em dia a gente sempre vai por esse lado, porque realmente é um negócio que todas as pacientes que você repete o exame para ver como é que está o soluble fluid dela, o PLGF, você vai achar a mesma coisa. Então isso aqui é uma verdade científica, entre aspas, mas não deixa de ser. Esse é o trabalho do professor, só para explicar de onde que surgiu isso, né? Como que ele pensou nisso? Olha que coisa engraçada, como várias coisas em medicina, né, acontecem ao acaso muitas vezes, né? Já visto a história da penicilina, a história do Semmelweis, a lavagem de mãos, etc. Como que eles pensaram nisso? Existe uma população em medicina em geral que se apresentam com proteinúria e com hipertensão, que são pacientes oncológicas que estão em tratamento. As drogas anti-oncológicas, antineoplásicas, elas têm, por função, algumas delas, inibir o crescimento vascular desenfreado que ocorre nos tumores. Então, pacientes com alguma neoplasia, elas têm uma produção de VEGF, que é da mesma família do PLGF, em grande quantidade. E as drogas, elas se ligam e retiram isso, que é mais ou menos o que acontece na pré-eclâmpsia. E as pacientes que estão em tratamento, elas evoluem muitas vezes com proteinúria e hipertensão, ou seja, como se fosse uma pré-eclâmpsia-like, vamos dizer assim. Observando isso, que eles foram para pacientes com pré-eclâmpsia, que eram a mesma sintomatologia, e verificaram a mesma coisa, né? Uma coisa óbvia de se pensar hoje, mas que na época ninguém tinha pensado antes. Então, ele identificou o quê? Todas as pacientes com pré-eclâmpsia, isso em preto é a quantidade de soluble fluid das pacientes, soluble fluid 1. Então, todas as pacientes se apresentam com soluble fluid muito aumentado. E se você vê o PLGF das pacientes, está muito baixo. Então, isso é uma realidade, isso acontece. A partir daí que os estudos começaram a avançar de uma maneira muito grande. Esse é um estudo já nosso, em parceria com a Faculdade de Medicina de Botucatu e com a Cachoeirinha, que nós verificamos o quê? A relação a hora que você mede essa relação soluble fluid PLGF, existe um momento nessa relação, em pacientes normais o PLGF está aumentado e o soluble fluid baixo. Existe em algum momento essa inversão, essa relação se inverte. E aí você tem um desequilíbrio dos fatores angiogênicos e antiangiogênicos. Quando isso acontece, você consegue, a partir desse momento, começar a vigiar as pacientes para ver quando que elas vão ganhar parto. É impressionante quando essa relação, conforme ela começa a aumentar, a chance dela ter parto mais precoce aumenta. Ou seja, relação alta, chance de parto nos próximos dias alta. Então, isso por vários motivos, seja por uma HELP, uma pré-eclâmpsia, por uma descompensação da hipertensão, ou seja, vários motivos. Mas é a realidade. Alterou a relação, você tem parto mais precoce. Isso é importante. O professor Verlohen, em 2014, o professor Verlohen é um dos ícones aí quando se fala em pré-eclâmpsia e quando se fala em fatores antiangiogênicos. Ele é chefe de alguns serviços na Alemanha, onde lá se usa essa relação que eu vou falar para vocês hoje há mais de 10 anos. Então, os trabalhos deles já são com pacientes, com experiência clínica, tal. É outra visão já do negócio. O Brasil e outros países, a gente está caminhando para começar a implantar isso,
mas isso é realidade em alguns países. O professor Verloch, ele tem algumas publicações. Em 2014, uma publicação muito interessante dele foi demonstrar essa relação ao longo da gravidez toda. Então, ele mediu esse soluble fit PLGF em todas as pacientes, sejam elas com pré-eclâmpsia ou não, durante toda a gravidez, para avaliar como que se comporta essa relação. E a partir daqui que surgiu outros estudos, que a gente vai falar mais para frente, sobre a aplicabilidade clínica. Até então não se sabia. E hoje em dia a gente sabe que o soluble fit no começo da gravidez ele está alto e o PLGF baixo. Então aqui é a relação dos dois. Depois isso tende a baixar e depois acaba subindo no final, mas sempre em níveis ainda aceitáveis, vamos dizer assim. O que a gente vai falar daqui para frente são níveis altos, muito altos, que falam a favor de patologias. Mas enfim, foi um trabalho pioneiro, a gente não tem como não citar, porque a partir daqui que a gente começou o entendimento da parte clínica. Agora a gente começa a sair do laboratório e a gente começa a entrar na parte clínica. Como que a gente vai usar isso nas nossas pacientes? E o professor Verloch, ele fez algumas publicações já pensando em níveis dessa relação para aplicação clínica. Isso ainda foi mudado mais um pouquinho para frente, quando eu vou apresentar o que a gente deve seguir hoje em dia, mas foi o primeiro trabalho que falou um pouco sobre isso. Então, o que ele verificou? Em pacientes abaixo de 34 semanas, uma relação de soluble fit, esse aqui para o professor Verloch, ainda não é o definitivo que a gente está usando hoje em dia. Tá? Até o professor Verloch mudou também. Mas como que ele pensou? Então, ele identificou o quê? Abaixo de 33, essa relação soluble fit PLGF, você exclui a pré-eclâmpsia, com uma sensibilidade e especificidade muito alta. Né? Então, começou aqui a começar a ficar interessante a coisa. Então, posso falar que não tem pré-eclâmpsia? Pode. A partir desse momento, a gente já começa a falar. Os valores mudaram um pouco, mas essa é a ideia principal. Abaixo de 34 semanas, uma relação acima de 85, confirmaria a pré-eclâmpsia com uma especificidade bastante alta, uma sensibilidade e especificidade bastante alta. Acima de 34 semanas, continua 33 para excluir, só que a relação acima de 110 para confirmar. Tá? Então, aqui a gente começou a ter um primeiro passo no entendimento clínico. E lá na Alemanha, com certeza, a partir disso, eles começaram a utilizar, hoje já mudou um pouco, mas já começaram a utilizar isso na prática clínica. Até que em 2016 veio o estudo, acho que o mais importante até agora, que é o que vocês receberam aí, que é o estudo Prognosis, patrocinado pela Roche, que é quem fabrica esses kits, mas como primeiro autor, enfim, o pessoal do grupo do professor Verloch, né, ele é o último autor nesse caso, mas são cientistas extremamente sérios que conduziram o trabalho, apesar de ser o suporte da Roche, dando os kits, foram eles que conduziram as pacientes. Tá bom? É importante a gente entender isso para não achar que, às vezes, coisas de laboratório podem ser tendenciosas. Não, aqui foi feito por uma equipe de especialistas cientistas em pré-eclâmpsia, tá bom? Claro, com o suporte da Roche. O que esse trabalho mostrou para a gente? Então, esse trabalho ele foi desenhado para que a gente chegasse finalmente num número que ficasse fácil para a prática clínica. Né? Não adianta eu criar exames de difícil interpretação, o que vai gerar mais dúvida para mim. Então, tem que ser uma coisa simples. Então, isso que visou. Afasto pré-eclâmpsia ou confirmo pré-eclâmpsia. Então, vamos ver o que o estudo conseguiu provar. Os objetivos primários, então, descartar pré-eclâmpsia e confirmar. Então, demonstrar que baixas proporções dessa relação, soluble fit PLGF, prevêem a ausência de pré-eclâmpsia, síndrome HELP ou outras comorbidades mais graves, dentro de uma semana. Tá? Por que uma semana? Porque a pré-eclâmpsia é uma síndrome dinâmica, ela muda. Então, falar que ela não tem hoje não quer dizer que ela não vai ter daqui 15 dias. Tem influência de estresse oxidativo, tem influência de ganho de peso da paciente, tem influência de fatores imunológicos da paciente. Ou seja, tem coisas que a gente nem conhece ainda sobre ela. Então, não tem como. Isso não existe ainda. Um exame que eu faça no começo e fale, isso aqui não vai ter. Não existe ainda. Isso não existe. Mas falar se não tem uma semana, muitas vezes muda muita coisa. Tanto em valores, quanto em intervenções desnecessárias, quanto tirar um bebê prematuro, quanto deixar uma família inteira bem preocupada. Ou seja, uma semana é muito importante. Algumas pacientes, quando voltam, você precisa retestar. Aqui eu já estou entrando um pouquinho na parte clínica. Mas vamos voltar um pouquinho. Prognose. Então, objetivos primários deles. Descartar a pré-eclâmpsia em uma semana ou demonstrar que as proporções elevadas, né, ou a relação elevada, prevém o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Eclâmpsia HELP dentro de 4 semanas. Tá bom? Então, objetivo, descartar ou confirmar nas próximas 4 semanas. Como objetivos secundários, eles tiveram prever desfechos, avaliar se essa correlação de soluble fit PLGF tem a ver com a severidade da pré-eclâmpsia ou não, outros desfechos que eles investigaram, e a correlação com parto pré-termo, etc. Como critério de inclusão, eles utilizaram pacientes com suspeita. E aqui é importante porque aqui já começa a falar para a gente como que a gente vai usar isso na prática clínica. Então, a paciente, lembrando que esse estudo ele foi um estudo observacional, tá bom? Não foi um estudo intervencional. Ou seja, as pacientes
elas eram testadas, no entanto, ninguém sabia o resultado. O médico, nem a paciente, ninguém. Ou seja, nesse estudo observacional, ela chegava com a suspeita, ela era testada, essa informação era guardada, ela era conduzida normal no serviço e acompanhava-se depois quem fez pré-eclâmpsia, quem não fez tal, e depois que interpretou-se. Tá? Isso é importante dizer, porque é muito válido e enriquece o trabalho isso. Tá bom? É um double blind, é um duplo cego nesse caso. Então, que pacientes que eles julgaram necessário fazer o teste, que na prática clínica são as mesmas nossas? Então, pacientes que estão lá controladinhos e fazem uma nova ocorrência de hipertensão. No entanto, sem fechar o diagnóstico para eclâmpsia. Estava lá com seu 12,8, uma hipertensão crônica, por exemplo, chega lá com 30 semanas, fez um 15,10. Mantendo, né? Quer dizer, será que é pré-eclâmpsia ou não é? A dúvida sempre vai ficar. Agravamento da hipertensão, se ela fosse crônica. Nova ocorrência de proteinúria. Uma paciente que está no seu consultório, mantendo a pressão normal, você dosou uma proteinúria por algum motivo, deu lá 200, aí ela volta daqui um mês, ou dose de novo, deu 400, mantém a pressão normal, quer dizer, é pré-eclâmpsia, isso não é? Ou ela vai desenvolver pré-eclâmpsia ou não vai? Então, uma pergunta importante, né? Uma paciente que a gente vai ficar com medo de acompanhar, medo, eu digo assim, vai nos obrigar a ficar muito mais vigilante com essa paciente, e seria interessante ter um exame que me falasse, será que realmente eu devo ficar ou não preocupado, né? Então, é muito importante em relação a isso. Sintomas relacionados à pré-eclâmpsia, paciente que vem com cefaleia, às vezes ela vem com uma dor epigástrica inespecífica, no entanto, pressão normal. Pacientes que geram dúvida se tem ou não pré-eclâmpsia. Dores epigástricas, achados relacionados com pré-eclâmpsia, por exemplo, alterações de artéria umbilical, restrição de crescimento, etc, etc. Essas pacientes elas eram testadas. Se ela tinha diagnóstico de pré-eclâmpsia, não. Aí não faria sentido. É um exame para ver se ela vai fazer. Não tem sentido se ela já chegar com a pré-eclâmpsia fechada, testar. Né? O máximo que acontece nesses casos é você verificar que está realmente alta, mas não vai mudar do ponto de vista de prognóstico para a paciente. Bom, foi um estudo multicêntrico, né, realizado em mais de 30 sítios, principalmente na Europa, América do Norte, América do Sul, menos o Brasil. O Brasil não participou desse estudo, mas, enfim, foram muitos sítios, o estudo multicêntrico. E aqui os resultados, já estou entrando nos resultados. Olha que interessante. Avaliando a relação soluble-FLIT, em pacientes que tinham menos que 38, então aqui já aconteceu todos os desfechos. Acabou o estudo, 1.000 e poucas pacientes já viram, vamos ver o que aconteceu. Umas tiveram, outras não tiveram. Algumas tiveram complicações graves, outras não. Outras internaram sem ter necessidade. Ou seja, já aconteceu o problema. Vamos ver o que aconteceu em relação ao nosso trabalho, o que eles fizeram, os testes e o desfecho. E olha o que eles observaram, que usando um corte de razão soluble-FLIT para LGF abaixo de 38, a pré-eclâmpsia pôde ser descartada em uma semana com valor preditivo negativo de quase 100%, 99,3%. Isso quer dizer o quê, em outras palavras? Quer dizer que quase 100% das vezes que está abaixo de 38, essa paciente não tem pré-eclâmpsia e não vai ter na próxima semana. Então, isso é muito importante. Isso aqui é o slide mais importante do trabalho, porque falar quem vai ter pré-eclâmpsia, esse trabalho, infelizmente, não conseguiu. Tem um valor preditivo positivo ainda abaixo de 40%. O que é muito bom, se você for ver, comparando com os outros, com ácido úrico, com uma proteinúria, com uma hipertensão, ou seja, os outros marcadores que nós usamos hoje em dia, se você comparar com esse estudo, ele é melhor. Mas ainda 40% não é quase 100%. Mas aqui é quase 100%. Então, isso aqui é a principal importância da prática clínica. Pacientes que têm abaixo de 38, quase 100%, 99,3%, não fizeram pré-eclâmpsia na próxima semana. Tá bom? Lembrando que são todos pacientes com suspeita de pré-eclâmpsia. São pacientes que não são normais. Você olha para ela e você acha que é pré-eclâmpsia. É uma paciente que é suspeita. Valores abaixo de 38 descartam pré-eclâmpsia e descartam até a próxima semana. Tá bom? Outro resultado em relação a confirmar ou não pré-eclâmpsia em 4 semanas. Aqui a gente tem um valor de corte acima de 38. Ele prediz, né, ele fala quem vai ter pré-eclâmpsia em até 4 semanas, com valor preditivo positivo de 36% aproximadamente. Isso é bom quando comparado com os outros marcadores que a gente tem atualmente, mas não é ainda uma coisa para a gente se apoiar e falar, não, essa vai ter. Não dá para falar isso. No entanto, o trabalho do professor Verlohen, que ele fez antes, sim. Valores mais altos, 85, 110. E aí, a união desses dois trabalhos grandes é o que a gente tem atualmente, hoje em dia, para a nossa prática clínica, que é o slide que eu vou falar mais para frente. Tá bom? Então, 38 para baixo, não tem pré-eclâmpsia. 38 para cima, pode ter. Tem? Ainda não, mas pode ter. É uma paciente, no mínimo, que vai ser vigiada de uma forma diferente. É uma paciente que vai voltar mais precoce. É uma paciente que vai receber um encartezinho dizendo quais os sintomas que ela tem que ir no pronto-socorro. É uma paciente que vai ser orientada, é uma paciente que vai ter a sua pressão aferida praticamente diária. Ou seja, uma paciente que que justifica uma atenção muito mais diferenciada. Tá bom? Mas ainda não dá para a gente afirmar que ela vai ter pré-eclâmpsia.
E aqui acho que talvez seja uma das respostas para o que o professor me perguntou. Qual a utilidade disso na prática clínica? Como que a Alemanha faz, Estados Unidos já faz, como que a Europa, muitos países já estão fazendo, aqui no Brasil já tem alguns serviços fazendo, ainda em fase de estudo. Lá em São Paulo, a Cachoeirinha, que é a Prefeitura de São Paulo, vai implementar isso já nos próximos meses, já está em andamento, já finalizando o nosso projeto. Ou seja, como que está se usando isso no mundo? Separa-se inicialmente em idades gestacionais precoces e acima de 34 semanas, tá? Então, abaixo de 34 e acima de 34. Para pacientes abaixo de 34 semanas de gestação, um valor de soluble fluid PLGF abaixo de 38 descarta para eclâmpsia, tá? São pacientes que chegam de risco para a gente, que chegam lá com uma sintomatologia estranha, com uma dor estranha, aumentou a pressão, mas não alterou a proteinúria, não alterou a pressão, quer dizer, me chamou a atenção essa paciente, está estranho, aconteceu alguma coisa, ou vai acontecer alguma coisa. Faço o teste nela, abaixo de 38, ela vai sossegada para casa, com quase 100%, né? Isso é muito importante. Exames com valor preditivo negativo de quase 100%, ou pelo menos acima de 90%, é coisa rara de acontecer. Raro mesmo de você ter um exame que te dá essa certeza, tá? E esse é o grande valor desse trabalho que o prognóstico mostrou. Então, abaixo de 38, você descarta para eclâmpsia na próxima semana, tá? Eu preciso retestar essa paciente? Depende. Ela chegou lá com uma sintomatologia, eu testei. Deu abaixo de 38, eu tranquilizo ela, vai para casa e volta em uma semana. Em uma semana eu reavalio ela. Tá tudo bem, não tem nenhuma suspeita para eclâmpsia, ela não vai ser retestada, essa paciente não há necessidade, teoricamente, não precisa. Voltou com alguma sintomatologia ou com alguma outra coisa, ou a pressão aumentou, ou a proteinúria, alguma coisa, a gente vai testar novamente, tá bom? Se tiver um valor, vamos pular para cá, acima de 85, aqui a gente já usa dados do professor Verloren, do primeiro trabalho dele. Então, acima de 85, numa paciente nessa idade, é provável para eclâmpsia, tá bom? Não dá para falar que é certeza, porque não é 100%, mas é muito provável que essa paciente tenha pré-eclâmpsia. E acima nesses valores absurdos, já é pacientes com pré-eclâmpsia grave, isso aqui é verificado em pacientes que tiveram alterações bem graves aí após o desfecho, HELP síndrome, enfim, óbito materno, etc. Tá? São valores muito altos. Então, esse aqui é o valor para a gente lembrar, acima de 85 e abaixo de 38. E nesse meio é aquela paciente que a gente vai acompanhar de uma forma muito de perto, testando ela novamente, fazendo exames, orientando, etc, etc. Uma paciente que potencialmente pode desenvolver a patologia nas próximas semanas. E abaixo de 34 semanas é muito semelhante, abaixo de 38 continua descartando, risco de pré-eclâmpsia entre 38 e 110, e acima de 110 você está falando aí de provável pré-eclâmpsia. Um paciente que já justifica uma internação, já justifica intervenção, etc, etc. E valores aí mais altos também sugerem pré-eclâmpsia grave. Então, acho que isso aqui é a aplicabilidade clínica, né? É uma coisa que não sou eu que estou falando. Eu, inclusive, não tenho tanta experiência nisso porque nosso serviço começou a fazer. Eu tenho experiência de estudo. Na Unifesp, a gente faz isso com uma certa rotina já em estudos, né? Não é para todos os pacientes. Mas na Cachoeirinha, que a gente vai implantar agora, aí sim, a gente vai fazer de rotina para todos os pacientes. Né? E vale a pena fazer? É um exame caro? Claro que vale. Eu vou mostrar mais para frente. Isso não é à toa, né? A Alemanha não é boba. Os Estados Unidos não é bobo. Eles economizam milhões por ano fazendo isso. Por quê? Uma vez que você fala que o paciente não tem pré-eclâmpsia, você começa a economizar internação, você economiza intervenção desnecessária, você evita tirar um bebê antes do tempo. Ou seja, se você avalia isso a médio prazo, a economia do serviço de saúde é muito grande. E é por isso que a gente está aqui no Brasil tentando implementar nas prefeituras, porque realmente o impacto aparentemente é alto no começo, mas a médio prazo você recupera e tem uma economia muito grande por conta dos desfechos que você vai evitar lá na frente. Um monte de exame que eu tenho que ficar fazendo a cada 2 dias na paciente, ultrassom com Doppler, faço outro exame. Não, ela não tem pré-eclâmpsia, ela vai para casa, essa paciente. Então é muita diferença. A princípio, quando você olha a primeira vez, parece que não, mas é. Consequências, então, da utilização clínica desse material. Então, melhoria na predição e diagnóstico, tá bom? Então, a redução de altas inapropriadas, aqui a gente fala daquelas pacientes que têm uma sintomatologia, internamos, e aí a proteinúria não deu positiva, às vezes ela vai de alta. Não vai, você faz um teste, deu acima de 85, ela não vai de alta, essa paciente, porque ela vai voltar convulsionando. Ela vai voltar com uma situação catastrófica depois. Essa paciente não vai de alta. Então, você evita altas inapropriadas. E reduz a hospitalização desnecessária. Então, melhora de um lado e melhora do outro também. Pacientes que têm uma forte suspeita, mas que o exame deu negativo. Essa paciente pode ser liberada. Essa paciente vai tranquila, não vai gastar, não vai ficar fazendo exame, rotina. Lá em São Paulo a gente chama de rotina DEG. Aqui não sei se é assim também, mas em vez daqueles 3, 4 exames, tem 200 exames lá. Tem coagulograma, não sei se aqui é assim também, lá em São Paulo é. A gente briga lá com os residentes por isso. Não é para pedir, vai coagulograma só de potássio, pelo amor de Deus. E gasta-se um dinheiro imenso do sistema público, às vezes, uma situação que você não precisava fazer nada disso. Né? Então,
somando-se a relação soluble fluid PLGF do teste com o diagnóstico padrão que a gente está acostumado a usar, melhora a estratificação de risco com uma redução significativa de falsos positivos e falsos negativos. É importante citar aqui que o exame ele veio para ajudar, ele não veio para substituir. Então, se você tem um quadro clínico, uma sintomatologia que você está pensando que é pré-eclâmpsia e o teste deu negativo, siga a sua conduta, né? A clínica ela deve ser sempre soberana, apesar de qualquer exame que aparecer. Mas isso é raro de acontecer com esse tipo de teste. Os estudos que eles fazem mostram isso. Quando a paciente está numa situação assim que você jura por Deus que é pré-eclâmpsia, ou uma iminência, o teste vai confirmar quase 100% das vezes. É o que a gente viu lá, tá bom? Mas vale sempre ressaltar que o teste não substitui a vigilância e a interpretação clínica, obviamente, né? Então, se você tem uma situação que você vai internar, independente do teste, nem faça o teste, porque realmente a conduta clínica vai prevalecer, tá bom? Mas somando-se o nosso padrão que a gente faz hoje em dia com esse teste, a gente realmente consegue minimizar essas situações. E a grande maioria a gente consegue ter um entendimento melhor se é coisa para se preocupar ou se é algum caso que a gente não deve se preocupar. Redução de custo. E aqui são dados dos trabalhos publicados. Se vocês colocarem no PubMed, os trabalhos são todos publicados em revistas indexadas. São trabalhos do governo, né, deles, não é trabalho de laboratório, nada, é do governo mostrando qual o impacto disso. Então, por exemplo, Estados Unidos, redução de quase $1.000 por doente. Então, vai vendo. Reino Unido, 730 milhões de libras por ano. Economia, coisas que eram para gastar, que estava na rotina deles, implementou o teste, somando o custo do teste e o custo que teria, tirando tudo, economizou 730 milhões. Imagina isso para eles lá, é importante, você imagina para o Brasil economizar isso. Alguém ia encher o bolso, né? Porque ia para algum lugar esse dinheiro, né? Mas é muito importante, pensando em saúde pública, é muito importante, sendo que lá em São Paulo, pelo menos, é assim, falta-se agulha, falta-se bisturi, falta tudo lá no nosso serviço. Então, você tem que ficar pedindo emprestado, coisas básicas para os outros serviços, quer dizer, nós estamos falidos a saúde lá. Então, você imagina uma economia dessa, extremamente importante. Na Alemanha, 430 milhões de euros por ano de economia. São serviços que utilizaram isso e, a médio prazo, publicaram os resultados, tá? Então, você vai na Alemanha hoje, é rotina isso. Vai na Inglaterra, é rotina isso, esses testes. Então, aqui a importância em relação ao valor, que também é uma dúvida. Um pouquinho agora da pré-eclâmpsia, voltando um pouquinho para a nossa prática clínica, né? O que a gente tem de novo hoje em dia? Isso é uma coisa extremamente nova, em andamento ainda, não na prática, mas é extremamente novo. Aqui é um estudo piloto do professor Carumanchi, publicado em 2011. O que tem esse estudo aqui? Ora, se esse soluble fluid é o grande vilão aí da história da pré-eclâmpsia, ele está aumentado na pré-eclâmpsia, etc., será que teria e será que teria vantagem eu tirar ele da circulação da paciente? Foi o que eles se perguntaram. E aí eles fizeram isso, né, através de uma substância, dextransulfato celulose, que não é uma coisa nova, utilizava-se muito pelos cardiologistas antigamente para pacientes com hipertrigliceridemia, utilizava-se para tirar um pouco de colesterol dessas pacientes. Ele resgatou isso de novo e fez o quê? Selecionou pacientes extremamente graves, né, abaixo de 30 semanas, com quadros gravíssimos de pré-eclâmpsia, colocou uma circulação extracorpórea na paciente e retirou o soluble fluid da circulação das pacientes, tá bom? Foram 4 pacientes que ele fez isso. E, para surpresa deles e do mundo inteiro, até então nunca tinha sido feito isso, a pré-eclâmpsia sumiu, entre aspas. A proteinúria sumiu e a pressão baixou de uma maneira radical. Então, ele tratou, entre aspas, a pré-eclâmpsia. Então, isso aqui começou a levantar vários interesses, principalmente de indústria farmacêutica, etc., porque você imagina uma substância que a gente consiga neutralizar esse soluble fluid e curar a pré-eclâmpsia, entre aspas. A parte ruim é que as pacientes, depois de 3 semanas, voltaram a fazer pré-eclâmpsia. Como eu disse, a pré-eclâmpsia é uma coisa que a gente não entende ainda. E essas pacientes depois tiveram parto resolvidos pela gravidade, etc, etc. Mas o que é bom disso? Primeiro que a gente conseguiu, eles conseguiram melhorar isso. E segundo que as pacientes ganharam 3 semanas. Então isso para uma gestação de 28 semanas pode ser um impacto enorme. Um bebê, às vezes, que é inviável, torna-se viável. Enfim, maturidade pulmonar, probabilidade de vida, com qualidade de vida desses bebês, ou seja, pode ser uma coisa para o futuro aí que a gente vai ouvir falar. Voltando agora e já caminhando para o encerramento, voltando para o nosso dia a dia, até esses exames não estarem completamente disponíveis, não estar na nossa rotina clínica, a gente ainda tem a paciente que a gente vai ver hoje lá no consultório, né? Então, a importância do pré-natal, sem dúvida. O pré-natal continua sendo a coisa mais importante em relação à prevenção de morte por pré-eclâmpsia. Aqui tem um aspecto preventivo, a gente tem que selecionar, a gente tem que ver qual que é a paciente que vai ter pré-eclâmpsia. Isso muitas vezes é feito na UBS, não é feito no serviço terciário, quando ela vai ser encaminhada já para umas situações já mais avançadas. É na UBS, é na primeira consulta. E aqui a importância da gente divulgar esse conhecimento para o pessoal que está na assistência básica também.
fazer uma triagem do risco da paciente, fazer uma prevenção com AS, com cálcio, fazer a suspeita clínica da patologia, fazer exames, não é só de potássio, é fazer exames para ver se ela está ou não com pré-eclâmpsia. Encaminhar com a certeza já, ou encaminhar na suspeita para que o pessoal lá terciário faça o diagnóstico. Então, pré-natal continua sendo a coisa mais importante em relação à pré-eclâmpsia. Só relembrando os fatores de riscos, né? Então, hoje em dia, as pacientes com fatores de risco, elas têm que ser identificadas por quê? Porque tem conduta. Então, é uma intervenção que eu vou fazer baseado num risco clínico da paciente. E aqui ainda é mais importante do que tudo que a gente falou até agora, é avaliar o risco da paciente. Né? Ela tem risco de ter pré-eclâmpsia? Vamos ver. Então, ela teve já uma história de pré-eclâmpsia? Essa paciente tem alto risco de ter de novo. Anticorpo antifosfolípide, essa paciente tem que ser investigada. E aqui vale a pena lembrar disso, porque às vezes a gente esquece. Quando que a gente pensa em anticorpo antifosfolípide? Quando a gente tem fator clínico, vou só entrar nisso aqui porque acho que é importante. Às vezes ela tem, a gente não sabe que ela tem porque a gente não testou ela. Então, fatores clínicos para a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Pacientes com abortamentos precoces, de repetição, ou 3 ou mais, abortos habitual, antigamente chamado, né? 3 ou mais abortamentos. Pacientes com trombose, história de trombose, em qualquer momento da vida. Pacientes com óbito fetal sem causa. Então, a outra gravidez dela teve um óbito, vai testar para a SAF, vamos investigar. Então, óbito fetal sem causa aparente. E a última coisa, o último critério que às vezes a gente esquece, não tem jeito, para falar que a paciente tem SAF, ela tem que ter um clínico e um laboratorial, do clínico, que a gente sempre esquece. Pacientes que tiveram partos prematuros associados à doença hipertensiva. Lembrem disso. Aquela paciente que precisou interromper por causa de uma pré-eclâmpsia, ou teve uma HELP, tirou um bebê com 28 semanas, essa paciente tem SAF até prova o contrário. Então, fazer o diagnóstico. Aí pede os anticorpos, anticardiolipina, antilúpico e anti-beta-2 glicoproteína 1. Então, fazer o diagnóstico. Diabetes pré-existente, gemelaridade, nuliparidade, então é a primeira gravidez dela, ou primipaternidade, né, mudou o marido. A história familiar, isso é uma coisa que às vezes a gente esquece. Se a mãe dela teve pré-eclâmpsia, ela entra num risco diferenciado de ter pré-eclâmpsia, tá bom? História familiar da pré-eclâmpsia. Perguntar da mãe dela. Pacientes com IMC geralmente acima de 30, né? 25 ou 30, idades acima de 40 anos, ou pacientes que se apresentam com uma diastólica acima de 8. São pacientes de risco. Claro que para a gente pensar em prevenção, não é toda a primigesta que eu vou pensar em prevenção, mas pacientes que somam fatores de risco, ou que têm os chamados fatores de riscos maiores, por exemplo, ela é hipertensa crônica, ela é obesa e é gemelar, vai somando, ou ela teve pré-eclâmpsia, ou a mãe dela teve pré-eclâmpsia, essa paciente ela é de altíssimo risco para ter pré-eclâmpsia, tá bom? Lembrar disso. Em relação à prevenção, isso é indiscutível. AS, 1 mg por quilo por dia, desde o início até o final. Resumindo, desde o início até o final. Tem que começar antes de 12, depois de 12. Os trabalhos novos mostraram que não tem medo de dar AS antes de 12 semanas. Embora a gente recomende, pelo Colégio Americano e outras entidades, recomendam usar após 12 semanas. Qual o perigo desse 12 semanas? É você, às vezes, deixar de levar, a paciente às vezes falta numa consulta, o médico falta, etc. Acabou, não usou. Por quê? Porque a janela de introdução do AS é até 16 semanas. Né? Tem que dar até 16 e depois manter até 37, tá bom? Então, de novo, ela vem na primeira consulta, ela deve receber AS. Se eu quero usar a partir de 12 semanas, que alguns trabalhos mostram isso, você pode usar. Só que não deixe para começar depois que ela passou 16, porque você vai perder o benefício. A gente está falando aqui em redução, por alguns trabalhos, de quase 15%, tá bom? De pré-eclâmpsia, principalmente as pré-eclâmpsias precoces graves. Ou seja, eu dar AS para o paciente, eu evito pré-eclâmpsia? Evita. Quanto? 15% quase. Então, é muito importante, isso aqui é indiscutível também. Então, tem que dar AS para os pacientes. E, às vezes, eu falo por São Paulo, né, que eu sou de lá, não dão. Elas vêm para a gente no serviço terciário, já com 20, 30 semanas, sem tomar AS. Acabou. Elas vêm porque são hipertensas crônicas, mas aí o pessoal pede até conseguir vaga, acabou. Chega para a gente sem usar. Ou seja, a gente não faz o básico, que é dar uma prevenção para as pacientes. Outra coisa que fala na literatura é o cálcio. O cálcio realmente reduz para a eclâmpsia, em alguns trabalhos, quase 30%. No entanto, o cálcio ele tem um efeito muito importante em pacientes que não ingerem cálcio. Se você tem populações com baixa ingesta, você dá cálcio, você reduz para a eclâmpsia. Em pacientes que têm uma ingesta adequada, praticamente não muda. A questão é, como eu vou saber se ela tem ou não? É difícil, não é tão fácil você saber avaliar uma avaliação nutricional dessa paciente. E trabalhos da década passada, é verdade, mas trabalhos nacionais, aí um pouco mais antigos, que fizeram essa avaliação nutricional, mostraram que a população brasileira não tem ingesta adequada de cálcio, em geral. Tá bom? A população do SUS, privada, ou seja, todo mundo, em média, não tem a ingesta adequada, que é por volta de 1 grama, 1,5 grama por dia. Ou seja, no Brasil, é indiscutível que se deve usar. Hoje em dia, entende-se que AS cálcio para a população brasileira deve ser utilizado. O AS, indiscutivelmente. E o cálcio, a não ser que você tenha certeza que ela ingere bastante alimentos ricos em cálcio, tudo bem, você não dá. Mas fora isso, tem que dar para todo mundo. Tá? A gente dá geralmente 500 a 1 grama por dia. Todas as pacientes com risco de pré-eclâmpsia, tá?
principalmente o AS aí. Sem evidência, né? Então, quiser dar por outros motivos, mas sem evidência nenhuma em relação à pré-eclâmpsia. Antioxidantes, vitamina D, ômega 3, dieta hipossódica, hipotensor. Então, dieta hipossódica, ela é válida apenas para um grupo de pacientes nessa situação. Pacientes que têm hipertensão crônica, convém usar, porque passa pelo sistema renina-angiotensina. Pacientes com pré-eclâmpsia não tem nada a ver com o sistema renina-angiotensina, não adianta eu tirar sódio dela, porque eu não vou impactar na redução de pré-eclâmpsia dessa paciente, não vou. Mas se ela é hipertensa crônica, tudo bem, vale a pena. Mas fora isso, não. Hipotensores, não. Hipotensores também não se deve usar sem a paciente ter uma necessidade. Ou seja, se ela tiver com o seu... É uma hipertensa crônica e está com o seu 12/8, ela não deve usar remédio. Se ela está com o seu 13/9 lá e cedeu, depois na outra consulta foi para 12, foi para 11, você tira o remédio dela. Não tem benefício, você pode só ter malefícios de usar hipotensor. E, confirmadamente, esse é o estudo que provou isso, em 2013, o CHIPS. Lá na Cachoeirinha nós participamos desse estudo, é um estudo canadense, multicêntrico, que avaliou os pacientes dando ou não hipotensor, se vai ou não reduzir para eclâmpsia. Não, a resposta é não, não evita. Se eu deixar a pressão dela 10/6 a gravidez toda, não muda os 3 a 5% de incidência de pré-eclâmpsia, tá bom? Então, hipotensor é só se ela precisar. Pressões altas, hipotensor. Pressão baixa, não precisa. E aqui, uma das coisas mais importantes, na prática clínica nossa lá. Estamos com a paciente veio com edema, sinal da aliança, ou seja, não está saindo mais a aliança. Você tem que pensar, edema, principalmente mãos e face. Tem que pensar, edema de membro inferior também, mas o edema de membro inferior muitas vezes é um quadro comum, principalmente no final de gravidez. Mas pacientes com edema de mão e face tem que chamar a atenção nossa. Elevação de pressão, ganho de peso, mais que 1 quilo por semana, tem que chamar a atenção nossa, tá bom? O que eu faço nesse caso? Eu tenho que fazer o diagnóstico, eu tenho que fazer exames pensando em pré-eclâmpsia. Eu tenho que pedir lá a minha proteinúria em fita, que seria uma coisa muito tranquila de ter. No BR custa mais ou menos R$1 a fita, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Eu sei que não tem muito serviço. Lá em São Paulo não tem também muito serviço. É uma coisa básica que a gente deve testar numa paciente que está com risco. Eu preciso saber se pelo menos ela é pré-eclâmpsia ou não, para liberar ou não liberar. Faço uma fitinha, em 1 minuto a leitura sai. Positiva uma cruz ou mais na proteinúria, essa paciente tem pré-eclâmpsia, tá bom? Então, fazer o diagnóstico, pensar na pré-eclâmpsia. Só com edema, elevação, sim. Sinais, olhei para a paciente, faço o diagnóstico. Proteinúria em fita, exames para o diagnóstico da pré-eclâmpsia, que a gente chama hoje em dia de não proteinúrica. Então, mesmo que a fita estiver negativa, eu testo pelo menos plaqueta, TGP e creatinina, exames que saem em algumas horas ali, em ambiente de pronto-socorro. E, se disponível, sem dúvida alguma, hoje em dia, soluble fluid PLGF, que vai ajudar a gente nessa tomada de decisão, tá bom? Ainda não disponível amplamente, mas se tiver disponível, faz parte para a gente fazer o diagnóstico. Só isso, tá? Não preciso do meu sódio, potássio, ureia, sódio, potássio, ureia, DHL, etc, etc. A não ser que eu esteja pensando em HELP, aí é outra coisa. Feito o diagnóstico, tratar como pré-eclâmpsia. Fiz o diagnóstico, chamei de pré-eclâmpsia. Antes de comemorar, eu tenho que tratar ela como pré-eclâmpsia. Não adianta eu fazer o diagnóstico e mandar ela para casa. Eu tenho que tratar. Eu interno. O acompanhamento ambulatorial de pré-eclâmpsia é uma coisa excepcional. Geralmente elas ficam internadas, por ser uma síndrome que evolui da noite para o dia. Às vezes ela convulsiona no dia seguinte com pressão normal, ou seja, o tratamento geralmente é internado essas pacientes. Fazer o parto quando? Se o quadro materno justificar, abaixo de 34 semanas, sem dúvida. Se tiver uma pré-eclâmpsia grave, mas estiver estável, ela, o bebê, com 34 semanas. Se tiver um quadro estável, ela, o bebê, e não tiver critérios de gravidade, você vai até 37 semanas. Então, isso são recomendações internacionais, tá bom? Cada serviço, às vezes, adapta. Alguns levam um pouco a mais. O próprio HC, o professor Zugaib, defende que pré-eclâmpsias leves podem ser caminhadas até 40 semanas. No entanto, eles consideram como pré-eclâmpsia os critérios não da Sociedade Internacional, como aumento de pressão e edema, para o HC de São Paulo, já é pré-eclâmpsia. Então, ela pode ir até 40 semanas. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser vista com certos olhos, porque é do serviço deles. Mas, de uma maneira internacional, 34 semanas e 37 semanas. São os momentos de interrupção de pacientes com pré-eclâmpsia. Ou antes disso, sempre, sempre, sempre. Se o quadro materno justificar. Nunca a gente deve abrir mão do tratamento materno, ou seja, aumentar o risco materno, pensando no concepto. Nunca. Nunca. Ah, mas convulsionou, mas não deu para fazer o corticoide ainda. Esse é um raciocínio que vai levar a aumento de mortalidade materna, tá bom? A gente tem que evitar isso. Então, se o quadro materno justificar, interrompe-se a gravidez. Lembrar que, às vezes, a gente diagnostica, de novo esse slide, diagnosticamos a pré-eclâmpsia e conduzimos como se fosse uma coisa bobinha, e é por isso que se morre pacientes no nosso país disso. A grande maioria das vezes morre disso. Porque, às vezes, a gente menospreza a patologia mais importante da obstetrícia.
lembrando esse nosso último slide, mortes por pré-eclâmpsia, a grande maioria das mortes poderiam ser evitadas. Lembrem-se disso, para a gente fazer uma autorreflexão e ver se, eventualmente, eu não estou dando menos importância do que essa patologia merece. Fazer um diagnóstico oportuno, diagnóstico correto e plano de ação adequado, principalmente. Acho que era isso que eu tinha para falar. Estou à disposição para qualquer